E a Câmara dos Deputados instalou a comissão que vai analisar a reforma tributária. A repórter Marília Sena conversou com o deputado Joaquim Passarinho. Ele é o responsável pela análise da matéria e, em primeira mão, fala dos principais pontos a serem modificados na política de tributos do Brasil. A Câmara dos Deputados instalou nesta semana uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que visa simplificar o sistema tributário. O texto é de autoria do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O presidente da comissão, deputado Joaquim Passarinho, acredita que a proposta é madura e melhora a vida do contribuinte. Um dos principais pontos que nós estamos discutindo é a simplificação. Durante esses anos que nós vamos discutindo aqui reforma tributária, o que normalmente escuta do empreendedor, de quem está trabalhando, que é um empresário, é que ele não consegue entender, né, esse calhamaço, ou essa prostituição quase que nós temos na legislação tributária brasileira. Então, isso que nós precisamos acabar. Os outros textos que existem, eles aglutinam alguns impostos. Eles apenas fazem isso. Ele diminui o número de impostos, mas ele continua com a mesma forma de cobrança. Esses são mais simples. Eles criam um único imposto federal, um único imposto estadual e um municipal. E deixam que os estados e os municípios possam legislar sobre os seus impostos. Então, aquele que quiser cobrar um pouco mais, quiser atrair, ou um pouco menos para atrair empresa, vai poder fazê-lo. O economista da Jovem Pan, Sami Dana, diz que o Brasil tem um dos piores sistemas tributários do mundo, ocupando a posição de número 60 no ranking mundial. Sami quis saber do deputado se não é o caso da proposta se inspirar em sistemas que já deram certo. Por que não pegamos o sistema finlandês ou o sistema europeu e adaptamos sem os privilégios? Porque o problema daqui é que querem fatiar a reforma, mantendo os privilégios para alguns setores. Por que não fazemos isso? Eu acho que nós precisamos pegar algumas experiências exitosas. E essa da PEC 7, ela puxa uma experiência americana. Ela puxa o que existe nos Estados Unidos. Então, eu acho que é importante, como eu disse, que a maior reclamação é sobre pode dizer, a prostituição, praticamente, que é a legislação tributária brasileira, em que ninguém se entende. E fora a nossa legislação, a Receita Federal emite mais de 3 mil normas durante o percurso. Então, nós precisamos realmente simplificar e aproveitar o que já existe no mundo. A economista Camila Abdelmalak pontuou que o Brasil é criticado por, eventualmente, as empresas absorverem subsídios como lucratividade sem necessariamente gerar empregos, e lembrou da taxa de desocupação. Também sabemos que a taxa de desemprego atingiu um pico lá na pandemia de 14,9%. Atualmente essa taxa de desemprego ela está em 11%, mas a gente também não consegue atribuir toda essa melhora necessariamente a esse tipo de política, porque também estamos acompanhando uma reabertura da atividade econômica ao longo dos últimos meses. Então, eu gostaria de escutar as considerações do senhor. Você tem razão, e eu acho que os 17 setores, eles mostraram que é possível fazer, apenas isso. Agora, a tese da desoneração da folha, ela vai muito em cima daquilo que nós entendemos que nós não podemos taxar quem emprega. Nós temos aí, estou falando, temos números que não batem uma vez um com o outro, mas temos aí em torno de 12 a 13 milhões de empregados. Como empregar se eu tenho uma oneração nessa folha de praticamente 100%? Quer dizer, eu não entendo como eu vou cobrar imposto de quem gera trabalho, quem gera posto de trabalho. Então, nós precisamos cobrar imposto de serviços e não de emprego. E esse é um ponto independente da pandemia, independente de qualquer coisa. Então, tem que aproveitar esse momento da reforma tributária e embutir esse tema dentro. Isso, inclusive, é uma pauta da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Sempre o fisco quer cobrar mais impostos, criar nova carga para poder arrecadar mais. Nós estamos ao contrário. Nós queremos pegar o exemplo do Simples. O Simples diminuiu o valor dos impostos e ampliou quem paga, ampliou a base. E com isso se manteve ou até se aumentou a arrecadação dos estados. Eu acho que é o exemplo do Simples, a experiência do Simples que nós temos que trazer para a vida real. Por ser tão alto, é tão alto em todas as esferas, que você acaba tendo uma máquina, né, trabalhando de fiscais, né, de vendendo dificuldades e criando dificuldade para vender facilidade. Posto bom, né, é aquele que a gente quer pagar e não que dá vontade, que é tão alto que dá vontade de sonegar.
José Maria Trindade, falávamos mais cedo aqui sobre impostos, né, Zé? Sobre imposto de renda, e esse assunto também não sai do foco do Congresso Nacional, né? Há quanto tempo você não ouve falar em Brasília sobre reforma tributária? Será que algum dia teremos a aprovação de uma reforma tributária em larga escala que alcance todos os impostos aqui no Brasil, Zé? Eu acho muito difícil. O ex-deputado Mussa Demis morreu tentando e não conseguiu aprovar a reforma tributária. E depois dele vieram outros, né? Germano Rigoto, que foi governador do Rio Grande do Sul, o Sandro Mabel também teve um projeto quase aprovado, e fica muito complicado porque os inimigos de sempre, que são estados e municípios, emperram a votação da reforma tributária. Se você perguntar no Congresso Nacional quem é favorável à aprovação da reforma tributária, todo mundo vai levantar a mão. Eu sou. Mas na hora de aprovar o projeto é que aparecem muitas propostas, muitos projetos. Me dizem empresários e representantes de setor aí que tem 320 profissionais técnicos exatamente para definir o que deve pagar. Veja bem, a empresa querendo pagar impostos e tem que contratar 320 técnicos para decidir de que forma deve pagar. E aí ele mesmo diz que está com multas milionárias, várias multas da Receita Federal, mesmo tendo esta equipe especializada. Virou também um caminho fácil. Ex-auditores que se aposentam e montam estratégias e empresas para fazer a tal elisão fiscal. Elisão fiscal é uma sonegação legal, ou seja, busca ali os meandros da lei para sonegar impostos. Uma fábrica de calçados me mostrou que um sapato com cadarço, ele é enquadrado num tipo de imposto. Um sapato fechado, noutro. Um de salto, em outro. Então, assim, veja que confusão. E hoje os empresários estão em busca da simplificação. Topam até aumentar a carga tributária, desde que simplificado o processo. Nem isso se consegue aprovar no Congresso Nacional. Já houve, eu entendi que houve um momento próximo ali, porque já existe um programa de computador, um software, que roda o imposto como se ele fosse real. Pega-se o ano e roda com o imposto de um projeto novo. E aí dá para comparar os dois e saber quem ganha, quem perde nesse processo. E isso, em vez de ajudar, piorou, porque mostra ali quem vai perder dinheiro na arrecadação. Ninguém quer perder dinheiro. E é isso que emperra essa selva tributária que está no Brasil. E vou te falar, é um dos pontos altos aí nesse tal custo Brasil.